pessoal, eu sou a Márcia, trabalho aqui no Museu de Astronomia e Ciências Afins e para a 18ª Semana Nacional de Museus vou apresentar algumas publicações e aplicativos digitais do MAST para tempos de quarentena e outros tempos também. Eu deixei aí o meu e-mail, qualquer dúvida pode entrar em contato. Pois bem, na página inicial do MAST, o endereço está ali no alto, www.mast.br. Vamos encontrar um link escrito Publicações. Essas publicações estão em PDF para baixar. E um outro link de aplicativos. Não deu para mostrar aqui porque a página é muito extensa. Então, a gente vai ver os links, publicações e aplicativos no slide a seguir. Então, conforme eu disse anteriormente, os links vão aparecer na página inicial do MAST. Eu botei bem uma seta aí para que vocês vissem aonde que ele se encontra. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nas publicações. Eu vou fazer um panorama de algumas das principais publicações ou um panorama pessoal das publicações que eu já conheço, tá? E que eu acho que são muito pertinentes, para depois a gente dar uma olhada nos apps digitais, ou seja, nos aplicativos digitais. Quando você clica em publicações, aparece essa página com as publicações organizadas alfabeticamente. Ao todo, temos disponíveis 112 publicações digitalizadas ou digitais em PDF. Como é que é isso? O MAST tem uma tiragem limitada de algumas publicações que elas esgotaram ao longo do tempo e foram digitalizadas. Atualmente, algumas das publicações que nós lançamos também ficam disponíveis digitais. E outras publicações muito antigas, nos quais ainda não tinha nem o ISBN, elas são refeitas em formato eletrônico. Continuando, também tem aquelas publicações que elas são lançadas apenas em formato digital. As áreas dessas publicações são áreas fins do museu, tais como a história da ciência, educação, arquivologia e museologia. A seguir, vamos ver algumas dessas publicações. A seleção se deu em caráter pessoal e porque eu faço muito evento no qual eu apresento essas publicações e consigo interagir com o público com relação à receptividade. E tentei também abranger todas as áreas finalísticas do museu. O primeiro livro que eu vou apresentar para vocês é o Brincando com a Ciência. Ele foi feito uma tiragem, a primeira edição, 1996, e a segunda edição, em 2004. Ele é produzido pelo MAST, de autoria de Ronaldo de Almeida e Douglas Falcão, que trabalham na coordenação de educação. Esse livro traz no seu conteúdo módulos interativos do Brincando com a Ciência, para montar com materiais de baixo custo. O Brincando com a Ciência é um evento que ocorre no MAST e apresenta esses experimentos, tá? Esse livro, quando eu vou fazer evento, ele tem uma aceitação muito grande pelos professores de escolas, e eu atendo muita escola pública, ele tem muito, assim, os professores amam esse livro, gente. Tem muita coisa que se pode fazer de baixo custo, entendeu?
e ele é bem abrangente nesse sentido. E os pais também dos alunos das escolas, aí, independente de ser escola pública ou particular, tá? Eu falo que eu atendo bastante escola pública, né? E os pais também dos alunos gostam também porque o aluno ele pode fazer esses experimentos junto com os pais em casa, entendeu? São muito simples e muito baratos. Tá? Edições esgotadíssimas, mas continuam fazendo assim um enorme sucesso. Estão disponíveis em PDF, é só baixar e ser feliz. A seguir, eu fiz uma pequena seleção de catálogos de exposições que foram feitos pelo MAST, né? E algumas delas na sede, outras são itinerantes e que eu acho assim muito interessante, né? E eu coloquei esses catálogos de forma sequencial do mais antigo ao mais recente nesta seleção, tá? Tem nas publicações existem outros catálogos, tá? Eu selecionei esses porque eu também gosto muito e tem muita aceitação por parte do público, tá? E todos já estão esgotados. E o primeiro deles, que eu botei aí, é o Luiz Cruz, um cientista a serviço do Brasil, né? Que foi uma exposição e esse catálogo fala das comissões, né? De demarcação de fronteira e principalmente da demarcação do Planalto Central. Então, o próximo catálogo que eu vou falar muito rapidamente, mas não menos interessante, é esse da Olhar o Céu e Medir a Terra, de 2011. Esse catálogo ele traz instrumentos de medição do tempo e do espaço nas áreas de astronomia, geografia, cartografia e navegação astronômica. Alguns dos instrumentos apresentados fazem parte do acervo do museu, oriundos do Imperial Observatório, atual Observatório Nacional. O mais interessante desse catálogo, estava até revendo ele antes de falar com vocês, é a questão das grandes navegações portuguesas, entendeu? A partir da leitura desses instrumentos que foram utilizados para as grandes navegações, né? É uma aula de geografia histórica, gente. E uma linguagem bem acessível, né? Então, eu acho que tem problema nenhum. Recomendo a todos, tá? Porque vamos conhecer um pouco mais desse acontecimento que foram as grandes navegações e como elas se deram com relação ao Brasil. Gente, o próximo catálogo que eu vou falar é sobre a exposição de química, né? Intitulado A Química na História do Universo, da Terra e do Corpo. Eu selecionei um trechozinho na apresentação e eu vou ler para vocês. Entende-se a química como ciência da transformação da matéria por meio de uma abordagem histórica e com suas implicações no cotidiano social. Eu tenho uma certa aversão à química, mas eu achei que o museu foi muito feliz nessa exposição. E eu fiz uma itinerância com ela e ela foi muito bem aceita, é uma exposição muito interessante. Claro que o catálogo já está esgotado, mas vocês têm esse material aí para ler, pesquisar, fazer trabalho, tá bom? Eu saí rapidamente da química e vou falar um pouquinho deste catálogo da exposição Observações do Recife Holandês, que fala da vinda do astrônomo e também matemático, botânico
George Margraaf, holandês, né, trazido por Nassau, realiza em Recife e Olinda as primeiras observações astronômicas da América Latina. Essa exposição foi montada no MAST e o instrumento, que é um quadrante, ele foi montado em tamanho natural no campus, tá? Ela já é uma exposição também que já foi desmontada, mas o catálogo traz essa história aí dessas observações, do Margraaf e do seu observatório. Eu espero que vocês gostem, porque eu gosto muito. Pois bem, essa última publicação da série de catálogos que eu apresento aqui é sobre o catálogo de exposição Leonardo da Vinci, Maravilhas Mecânicas. Trata-se de uma exposição itinerante e que apresenta os esboços e desenhos feitos pelo artista em forma de maquetes. O catálogo segue a apresentação da exposição, que divide os projetos de Leonardo da Vinci, tomando como referência os 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar, além de trazer uma biografia desse artista, que é um ícone do Renascimento. Gostaria de apresentar o MAST Colóquia, que é uma série de depoimentos e palestras publicados pelo MAST a partir de 2004. A última edição do MAST Colóquia foi publicada agora, em 2019, com o tema Leitura de Objetos de CIT e a coleção do Observatório Nacional no MAST. Essa série aí que eu separei são 6 volumes que vão de 2005 e 2010 a 2010, é sobre museologia. É uma série que está esgotada, mas você tem o acesso digital e ela é muito procurada pelos estudantes de graduação em museologia e estudantes da pós também. Quero apresentar aqui para vocês os inventários, né? O que é o inventário? O inventário é um instrumento de pesquisa, no caso aqui dos acervos do museu. E aqui temos 2 categorias de inventário. O primeiro, que é o inventário da coleção de objetos de ciência e tecnologia, que é o inventário museológico da coleção, no qual a gente tem aí, neste inventário, uma parte dela, né? Ainda tem outra que a gente futuramente espero poder lançar. E aí separadas por área, né? Astronomia, física, espectroscopia. Eles são separados. Tem um índice no final, né? Por área, e eles são listados numericamente. Esse é o inventário da coleção museológica. E o que está embaixo é o arquivo do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil. Esse de 2012 é a 2ª edição. A primeira edição ela é de 1988. O arquivo do Conselho de Fiscalização, atualmente, né, ele consta como Memória do Mundo da Unesco, tendo sido incluído em 2008. O que é esse inventário, né? Ele é um material documental, né, dos processos de pedidos de pesquisa e entrada no país, né, no qual passavam por fiscalizações. E são basicamente pesquisas feitas por estrangeiros, né? E ele é datado de 1933 a 1968. Gostaria de ressaltar isso. O inventário ele é um instrumento de pesquisa,
voltado para pesquisadores, qualquer que seja, que tenham interesse nessa área. Então, continuando ainda com os inventários, o MAST, dentro da CODAR, que é a Coordenação de Arquivos e Documentação, tem um trabalho que é de coleta e organização de acervos de cientistas. E aí eu destaquei, são vários, né? Mas eu destaquei o arquivo do Lélio Gama e o arquivo Luiz Cruz. O Luiz Cruz, ele foi diretor do Imperial Observatório, atual Observatório Nacional, e o Lélio Gama também foi diretor do Observatório Nacional e fundador do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ambos com sede aqui no Rio de Janeiro. O livro seguinte também é de um diretor do Observatório Nacional, o Henrique Morise, intitulado Observatório Astronômico, um século de história, de 1827 a 1927. Esse diretor, ele faz uma narrativa do observatório a partir de relatórios que ele escrevia. Era uma edição esgotada. Ano passado foi feita uma força-tarefa para lançar esse livro eletronicamente, dado a grande procura que ele tem. E, graças a Deus, nós conseguimos aí disponibilizá-lo digitalmente. Continuando aqui a nossa visita à livraria digital do MAST, esse livro, História da Astronomia no Brasil, volume 1, volume 2, de organização do Oscar Matsura. Eu resolvi incluir esse livro porque eu estou lendo ele, não todo, né? Eu selecionei a parte do Observatório do Margrave, no qual nós já fizemos uma exposição sobre isso. E o Oscar Matsura é o pesquisador que faz esse trabalho, né, de descrever o processo de pesquisa que o Margrave fazia aqui no Brasil, né, com relação à astronomia. Gostei muito do artigo que está dentro do livro, e ele traz também outros artigos, né, voltados à história da astronomia de outras instituições no Brasil. Então, eu estou com ele, lendo ele, porque como eu estou fazendo um trabalho sobre os observatórios do Brasil do século XIX e início do XX, eu estou lendo para conhecer um pouco mais as outras instituições e me surpreendeu, assim, eu gostei muito da leitura desses artigos, entendeu? Então, por conta disso, eu resolvi colocar ele aqui na nossa seleção. Bem, esse primeiro livro é Olhar para o Céu, Olhar para o Chão, de autoria da Cíntia Jales, Maura Imásio da Silveira e Rudstein Vasquez Denatria. A partir de uma narrativa assim, muito simples, muito didática, eles conseguem trabalhar com conceitos de astronomia, de etnoastronomia, arqueologia e arqueoastronomia. Olha, para aluno, assim, esse livro, nota 1000. Quem vai fazer Enem também podia dar uma olhadinha, porque ele é muito didático, né? Se você não tem nenhuma noção desses conceitos, dá uma olhadinha. Para os pais, eles foram muito felizes nesse livro, gente. Vale a pena, porque são gente assim que conhecem, são pesquisadores, e trazer isso para uma linguagem
fácil para geral, não é fácil, entendeu? Mas eles conseguiram fazer um trabalho muito interessante. E quem está com criança em casa, no tempo da quarentena, ainda tem umas atividades, vale a pena. Dá uma olhadinha no livro que vocês vão gostar. Eu esqueci de destacar na fala anterior que a Cíntia Jales, ela é pesquisadora da Coordenação de História da Ciência, do MAST. E esse livro que a gente está vendo agora, que é Olhando o Céu da Pré-História, Registros Arqueoastronômicos no Brasil, é um catálogo de exposição, tá? Muitas das exposições, elas contam com os pesquisadores da Coordenação de História da Ciência, né? E também na confecção do catálogo. Eu separei esse catálogo aqui porque, olhando o céu da pré-história, né? Registros arqueoastronômicos no Brasil, fala da pré-história no Brasil e pouca gente conhece. Eu gosto muito desse catálogo e também para a questão assim, de aprendizado, de estudos sobre a pré-história no Brasil, ele é muito bom, tá? E é isso, espero que vocês gostem. Vou finalizar a apresentação das publicações com um livro que é um sucesso estrondoso nos eventos. Sempre quando eu levo ele, as pessoas amam esse livro. Então eu vou falar um pouco dele. Um álbum para o Imperador, a Comissão Científica do Pacífico e o Brasil, 2013. O objetivo principal desta obra é apresentar o álbum fotográfico de Rafael Castro e Ordonhes, presenteado a Dom Pedro II pela Comissão Científica do Pacífico em 1862. O original faz parte da coleção Tereza Cristina, que está na Biblioteca Nacional. Esse livro traz o registro fotográfico de lugares desde Madrid a Cádiz até Salvador e Rio de Janeiro, e texto dos autores. Esse texto que eu acabei de ler está no prefácio do livro, que tem a autoria da Janaína Zito Lozada, Miguel Ângelo Puig Samper e Heloísa Maria Bertol Domingues, pesquisadora da Coordenação de História da Ciência do MAST. As pessoas gostam de falar desse livro como sendo o álbum de fotografias do imperador, e é mesmo. Vale a pena dar uma olhada. A edição física é muito bem acabada, é em capa dura, muito bem feita, mas está esgotado. Vocês têm a oportunidade de ter acesso a um material de excelente qualidade por meio de digital. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos livros. Muito obrigada. Bom, terminei a apresentação das publicações digitais e gostaria de falar também dos aplicativos digitais. Lá no início, eu mostro na página do MAST aonde estão as publicações e logo abaixo os aplicativos digitais. E eu vou falar inicialmente do Imagens do Céu, ontem e hoje, Astronomia na Bandeira do Brasil. O conteúdo está dividido em 4 módulos: Universo, Espectroscopia, Telescópios e Observando o Céu. E mais um bônus, um jogo que desafia desvendar os mistérios da bandeira do Brasil. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão baixar no computador e vai abrir os joguinhos, as perguntas, o quiz. Eu itinerei levando esse material, sucesso total. Ano passado,
já estava esgotado, novidade, né? Nós conseguimos disponibilizá-lo na página para que vocês tenham acesso. E é isso, gente. É só baixar e você vai ter esse conteúdo no seu computador para jogar com as crianças e tal. E ele é muito interativo. E também o segundo aplicativo já disponibilizado aí para vocês também baixarem no computador, o que é voar. O jogo apresenta animações de curta duração que mostram situações simples e divertidas que vão fazer pensar muito sobre o que é voar. Para quem está com a criançada em casa, voando baixo, também vocês podem baixar e fazerem aí uma interatividade com a família e com as crianças, tá? É para diversão e aprendizado. Bom, chegamos ao final dessa jornada e eu gostaria de falar para vocês o seguinte: é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho assim virtual, apresentando essas publicações. Eu já tinha feito palestras falando desse material, mas é a primeira vez que eu falo no modo de áudio, né, numa audiodescrição. E eu gostaria de saber qual foi a receptividade de vocês com relação a esse trabalho. E para tal, meu e-mail ele consta lá no início, marcia@mast.br. Por que eu estou fazendo isso? Esse questionamento para quem estiver ouvindo, conseguiu ouvir tudo, ouviu uma parte. Primeiro, eu fiz isso para que vocês conhecessem esse material e baixassem e tivessem aí opções de leitura durante a quarentena. Mas isso também pode continuar, né? Trabalhos de pesquisa, curiosidades aí, esse material, que isso é disponibilizado pelo MASH para o público em geral. Então, o que eu quero saber é o seguinte: se vocês gostaram e se vocês gostariam que esse tipo de trabalho continuasse. Porque das 112 publicações que tem, né, eu falei de 21. Então ainda tem muita publicação aí para a gente dar uma olhada, tá? E eu faço esse trabalho também de pegar as publicações antigas e digitalizar. E isso aí é um outro nicho, saber se vocês gostaram de ter esse tipo de publicação disponível. E quando a gente sair da quarentena, eu estou pretendendo digitalizar no mínimo 2 publicações, que é o inventário do Jacques Danon e um trabalho da Heloísa Bertol, que ela já me autorizou para digitalizar, sobre o Castro de Farias. Isso quando a gente sair da quarentena. E essa narrativa também, de repente, de eu continuar ou chamar os autores para fazerem esse tipo de narrativa, falando dos seus livros. Gostaria de fazer 2 correções. Não é um áudio, é uma filmagem, tá? Isso é uma gravação de vídeo com áudio. E são 22 publicações que eu falei, porque eu acrescentei o álbum do Imperador no final, eu já tinha contado, tá bom? Aguardo o e-mail de vocês para saber da opinião do trabalho. Então, não deixe de me mandar um e-mail dizendo o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês sugerem, tá? Esse retorno seria muito importante para mim. E eu também resolvi disponibilizar aqui a metodologia para outras pessoas que estiverem interessadas em fazer esse tipo de trabalho em casa, a metodologia que eu utilizei, que é muito simples. Eu fiz a gravação e a narração pelo Xbox do Windows. Aí eu tenho que agradecer o pessoal do YouTube, tá? Porque eu nunca tinha feito isso. Eu fui pesquisar aí esse material
e veio, dentro da pesquisa, veio essa possibilidade de se fazer isso pelo Xbox do Windows, que é facílimo. É digitar e começar a gravar basiquinho. Os slides eu fiz pelo PowerPoint e a edição eu ia fazer pelo FreeMaker Video Converter. Mas aí o pessoal do MASH disponibilizou o Charles, que eu vou falar mais à frente, para fazer a edição final. Ainda com relação à metodologia, eu achei mais simples fazer slide por slide. Se o slide é muito extenso ou tem muitos livros, eu fiz livro a livro e fui falando e fui interrompendo a gravação, tá? Quando terminava de falar de cada livro. E isso ficou mais fácil para ordenar e ficou menos cansativo do que ficar falando e repetindo tudo de uma vez, entendeu? Então eu fui fazendo e fui salvando. Continuando os agradecimentos, o design gráfico da 18ª Semana de Museus MAST foi feito pelo Rafael Sudano, design gráfico Comuns MAST. O Rafael ele fez uma adaptação do material oficial da 18ª Semana de Museus para as apresentações do MAST, né? Aí colocou as logos, tudo direitinho. As publicações e aplicativos digitais disponibilizados na página do MAST é um trabalho do Gustavo Mamed. Eu faço a digitalização, ou o pesquisador faz a parte do livro, aí o material digital encaminha para o Gustavo, e o Gustavo é o responsável de disponibilizar isso na página do MAST. E aí, meus agradecimentos ao Gustavo, que a gente tem feito aí essa jornada, e eu acho que é uma jornada de sucesso. E a edição final desse material que eu estou apresentando aqui hoje é do Charles Pereira, designer do Serviço de Comunicações Secom-MAST. Gostaria de agradecer a todos, aguardo os e-mails sobre a opinião do público e vou encerrar por aqui.